tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Legal. Deixa eu... Ok, já foi. Legal, bacana. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estava com saudade de vocês, eu vou falar. E hoje eu estou em duas plataformas. Dei um jeito aqui, botei o celular dentro do Instagram e o meu notebook dentro do Facebook. Afinal de contas, a gente tem público para os dois lados, né? Então isso é muito legal, muito bacana. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Daqui a pouco vocês vão entrar, vão assistir. E assim, qual é a ideia do vídeo de hoje? Então tá legal. O vídeo de hoje, a live de hoje é para falar e fazer todo um resumo de tudo que a gente fez em abril. Olha, vou falar para vocês, foram mais de 20 lives diretas. Eu estou olhando para o lado aqui porque o meu computador está aberto também, ou seja, eu estou conectado em 3 dimensões. Muito legal. Então, eu vou agradecer as pessoas que participaram comigo, vou falar um pouco dos temas que foram abordados e vou fazer um resumo bem bacana. Bom, para começar, Elias Lima, eu sou um especialista na arte do como fazer. E eu criei essas lives com a intenção de ajudar as pessoas. Ok? Já falei isso uma vez, estava conversando com um amigo, eu mandei uma mensagem para várias pessoas no grupo do WhatsApp. Essas pessoas, algumas retornaram, e uma dessas mensagens que retornaram era um amigo que falou assim: oi, eu realmente estou querendo conversar um pouco. Aí liguei para ele, a gente conversou e a gente conseguiu conectar. Fez bem para ele, fez bem para mim, e ele deu uma ideia bem legal que foi a de fazer lives compartilhadas. Eu até então não tinha feito nenhuma. E a gente começou a fazer. E a partir do dia 1º de abril, as coisas começaram a acontecer. Tiveram dias que eu fiz duas lives, uma cheguei até a fazer no domingo. Então é o seguinte, qual foi a intenção? Ajudar você que está do outro lado, tá certo? Inclusive estou vendo a Valéria aqui, que participou com a gente de uma das lives também. E ajudar as pessoas que estão do outro lado com conhecimento, mas com conhecimento simples, didático e fácil para as pessoas colocarem em prática. Por que surgiu essa ideia? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu vi uma quantidade de pessoas fazendo lives, só que com muito conteúdo, uma correria, um desespero total, e tinha muita gente que estava pegando esse conteúdo e não estava sabendo como colocar em prática. Essa foi a primeira ideia, a intenção. A segunda foi o que eu falei também durante praticamente todas as lives, é que esse era o momento de recomeçar. E logo que começou a parte da pandemia, eu peguei e comecei a estudar onde eu precisava melhorar, o que eu precisava fazer para melhorar os meus resultados. Então eu precisava fazer e mudar alguns comportamentos. E dentre eles, o que mais se destacou foi justamente eu me expor mais. Porque eu tenho muitos amigos, muitas pessoas me conhecem, tenho um certo nome no mercado, mas as pessoas não sabiam exatamente o que eu fazia. E a partir do momento que eu comecei a falar e colocar em prática, as portas se abriram. Se abriram para mim, tá certo? Que foi muito bom, porque eu acabei trocando muito conteúdo, e foi bom para muitas pessoas que estavam do outro lado. Olha que legal, conversei com pessoas em que elas nunca tinham feito lives, pessoas de sucesso, bem-sucedidas na carreira delas, financeiramente, e elas não tinham contado um pouco das suas histórias. E esse bate-papo, ele foi mais realmente como o nome diz, né? Eu até brincava muitas vezes de falar que era um bate-papo de cafezinho, porque eu sempre quis fazer um evento assim, de bater papo, trocar uma ideia, fazer quase que uma entrevista, para que as pessoas pudessem entender e colocar as coisas em prática, e foi muito legal. Foi muito bacana porque tivemos vários convidados. Eu vou falar aqui já agradecendo a todos os que participaram comigo, lembrando que não acabou, isso foi só uma série, a partir de amanhã começa outra, então vou fazer em maio, mas só vou fazer uma por dia,
Apesar que não, amanhã tem duas. Tem com o Josiano Barbosa, para que você que quer escrever um livro, quer entender como se pode ganhar dinheiro fazendo livro, e-books, escrevendo artigos. Esse cara vai falar. Ele tem uma informação muito legal, que ele tem uma editora lá do Nordeste, lá do Ceará, se eu não me engano, e ele vai dar muitas dicas bacanas amanhã. E à noite a gente vai falar sobre finanças. Entendeu? Se você quer entender um pouco mais de finanças, e o tema é o seguinte: como fazer reserva, reserva financeira em tempo de crise. Ou seja, como você vai criar isso, né? Criar um hábito de economizar ou de poupar, né? Mesmo na crise. Tudo bem? Fala, senhor Ismar Júnior, meu mais conhecido como meu afilhado. Tudo bem? Um abraço. Deixa eu tocar aqui. Seguinte, então, a gente começou no dia 1º de abril com meu amigo Márcio Cerbella. Então, muito obrigado, Márcio. Tudo começou, aquele bate-papo que a gente teve, foi muito legal. Depois eu conversei, a gente bateu um papo. Obrigado, Valéria. Show, tamo junto. Acompanha aí que vai ficar legal. Fiz um bate-papo com a Mona Lisa e Silvanira, ou seja, eu já tinha começado a falar, tinha sido a primeira vez que eu tinha feito uma live compartilhada, e na sequência eu já fiz compartilhado com duas pessoas, ou seja, duas convidadas. Entrou a Mona Lisa e depois entrou a Silvanira, e a gente interagiu e foi muito legal, muito bacana. Depois eu convidei a Juliana Guimarães. Estou olhando para o lado aqui para dar uma colazinha, porque está tudo aqui relacionado. E a Juliana Guimarães, ela é da Bahia, lá de Salvador, isso, terrinha boa. E a gente falou sobre desenvolvendo a mentalidade de futuro com crenças e crenças financeiramente saudáveis. Então nós falamos sobre empoderamento, comportamento, inteligência emocional para lidar com o dinheiro. Falamos sobre características de doadores, personalidades do dinheiro. Então falamos sobre doadores, sobre gastadores, sobre poupadores e os monges. Foi bem bacana. Então ela contou um pouco da história dela, um trabalho que ela faz em Salvador, que é bem legal. Mariane entrou aqui e está acompanhando a gente. Mariane, então em breve, semana que vem estamos juntos. Galera, é o seguinte, a Mariane é fantástica, vocês não podem perder a live com ela, certo? Mas eu vou avisar vocês um dia antes para vocês já se programarem. Então vamos lá. Bom, depois eu conversei com a Drica Alves, que é de Sergipe, mais precisamente de Aracaju. E ela falou sobre a importância, como ela venceu a obesidade mórbida, como ela entendeu o jeito de ser, ter e fazer, como ela falou de empoderamento para a mulher no empreendedorismo. Foi muito bom, falamos bastante sobre essa parte do empoderamento e do empreendedorismo para mulheres. Depois nós falamos com o Wallace, meu amigo Wallace. A gente fez formação de coach juntos em 2012 e a gente bateu um papo bem descontraído, bem bacana. Nós falamos sobre como alcançar coragem, uma coragem imbatível. E nós falamos sobre autoconhecimento, sobre a importância de ter clareza de metas, de manter a energia elevada, de conhecer os pontos onde quer chegar, ou seja, objetivos claros, que é a minha praia. E a gente conversou bastante com isso. Depois a gente entrou com a Mona Lisa de novo, entrou com o Cerbella. Depois a gente conversou com a Odile Dias. A Odile é uma pessoa que ela é escritora, ela também é editora, ela faz toda a parte de correção ortográfica e ela deu várias dicas para quem quer escrever um livro. Foi muito legal, eu aprendi muito com ela também, porque eu estou lançando um livro. Meu livro é A Arte do Como Fazer. Em breve, pelos meus cálculos, vai sair em julho. Então, fique atento aí, vai ser um livro muito legal para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas a colocar em prática e a fazer o que tem que ser feito. Depois a gente conversou com o Arthur Figueiredo. Arthur Figueiredo é uma pessoa de Brasília, é um amigo de Brasília, um cara que tem muito relacionamento. Ele tem uma empresa
que é de network marketing. Então, para você ter uma ideia, ele trabalha com network, né, que é inovar negócios. Então, é bem legal e você vai ver que a live dele, se eu não me engano, está gravada no YouTube. Meu canal no YouTube é Elias Lima, especialista. Para quem não conhece, vai lá, acessa lá, tem uns vídeos bem bacanas. Não consegui gravar todos, mas consegui gravar alguns e que estão bem bacanas. Depois do Arthur, que foi muito bom, eu falei com o Douglas Freitas. Douglas, ele foi namorado, né, da minha filha Raíza, e ele, junto com a Raíza, montaram um blog, que na verdade ele montou e a Raíza incentivou o blog chamado Eu Quero Falar de Música. E foi muito legal porque nós descobrimos que existem várias tribos que a mídia não atende. A grande mídia não atende. A grande mídia fica lá no funk, fica no sertanejo, e tem por trás, nos bastidores, no meio do caminho ali, várias tribos com vários tipos de música, e ele justamente aborda esse tema. E foi muito legal, que foi viver do seu sonho. Porque ele foi instrumentista, né, mais precisamente um baterista, de uma banda, e aí as coisas começaram a não dar certo, mas ele sempre gostou daquilo e ele se manteve no propósito dele. E hoje ele tem uma conta no Instagram, que já tem mais de 11 mil seguidores, tudo orgânico, ó, que legal, que bacana. Tem o site e tem outras coisas que ele está fazendo, e eu estou ajudando ele a uma forma de aumentar ainda mais esse número de seguidores para ele. Bom, legal, né? No mesmo dia, que foi num sábado, eu falei com o Sancler Brito, um amigo do MMI, a gente se encontrou e a gente falou sobre perseverança. Infelizmente a conexão dele estava ruim naquele dia, mas mesmo assim foi muito legal, que a gente falou sobre constância, sobre persistir, sobre insistência, diferença entre esses temas, sobre clareza, sobre a forma de você pensar e para conseguir ter o resultado, você ter essa perseverança. Falamos um pouco você colocar realmente a sua fé naquilo que você quer, independente de religião, mas a gente não falou de religião, mas é você realmente acreditar e perseverar no negócio. Então, a perseverança, a persistência, a insistência são coisas similares com significados diferentes, e foi o que nós abordamos naquela live. Na sequência, falamos com a Ana Paula Cromada, isso, grande, para quem conhece, a Ana Paula, ela desenvolve um marketing multinível bem legal, e ela trabalha com energia, né, com energia interna, de saúde. Você dá qualidade à tua saúde, com suplementos alimentares. Foi muito legal, mas também falamos muito sobre a parte de empreendedorismo para esse segmento, quando a pessoa resolve trabalhar por conta própria. E hoje, inclusive, né, olha que legal, hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa e que ela é sócia, virou sócia de uma empresa, e ela falou assim para mim: Elias, cara, eu preciso de alguém me cobrando, porque senão eu não consigo produzir. Eu falei: stop! Se você é empresário, se você virou sócio de uma empresa, você não precisa de ninguém te cobrando. Quem vai te cobrar é a tua mente, junto com teus objetivos. E até brinquei com ele: você quer alguém para te cobrar? Fala para tua esposa. Passa o teu sonho para tua esposa e pede ela para te lembrar a todo momento. Que aí rapidinho você vai arrumar uma forma de prestar conta com o seu negócio. O seu negócio veio esse insight, foi bem legal, que ele ficou assim assustado. Eu falei: cara, porque a partir do momento que você se torna um empreendedor, você não tem chefe. Você não tem ninguém te cobrando. Você tem que buscar o seu resultado, criar uma meta, um planejamento e uma estratégia para você conseguir atingir. Porque se o seu objetivo não estiver claro, se você não souber o que você realmente vai ganhar lá na frente, isso você vai ficar no meio do caminho. E aí a gente refletiu sobre isso, justamente o que a gente falou com a Ana Paula Cromada. Depois eu tive um bate-papo com a Kátia Rodrigues. A Kátia é de Brasília e ela faz um trabalho social incrível com mulheres que passam por processo de depressão, porque ela contou a história dela
por ser, e aí a gente conversou bem sobre isso, porque eu já vi acontecer em outros casos, a pessoa é perfeccionista, ela é muito perfeccionista, e sendo perfeccionista ela acaba ficando muito estressada. E quando ela começa a ficar estressada e as pessoas não fazem o que é do jeito que ela quer, ela começa a gerar uma inconstância, fica muito irritada, começa a achar que um monte de coisas, e o que aconteceu com ela foi justamente isso. Ela era uma grande líder de uma grande empresa a nível Brasil, extremamente perfeccionista, só que chegou uma hora em que ela começou a regredir de uma maneira, entrar num looping, em que ela tentou suicídio algumas vezes. Como ela mesmo falava, eu via tudo cinza, ela não via mais cores em nada. A partir daí ela começou a entender que ela estava com depressão, com a síndrome do pânico, e ela foi se tratando e conseguiu sair dessa situação. Hoje, graças a Deus, super bem, e ela juntou pegou algumas mulheres para fazer esse trabalho de conscientização. Então, foi muito legal com a Kátia Rodrigues. Depois, cara, falei com meu amigo, um amigo que eu já não via há um tempinho, que é o Martim Ávila. Então, quem é de MMI já sabe, né, quem é esse cara, quem foi esse cara. E ele é um cara muito brincalhão, muito divertido. E a gente bateu um papo, porque esse cara é muito bem sucedido, né? Ele passou por um sufoco muito grande, argentino, né, vindo morar no Brasil, 20 anos já no Brasil, e ele montou empresa, quebrou empresa, e fez investimento, o investimento demorou a sair, mas hoje ele se estabilizou e está milionário. E aí o que é legal disso? Nunca ele tinha feito uma live compartilhada para contar os aprendizados dele. Quando terminou, ele falou assim: Elias, caramba, valeu muito a pena, foi muito legal, muito bom a gente ter batido esse papo. Você me deu uma energia muito grande para fazer muito mais coisas que estavam enraizadas, estavam escondidas há um tempo atrás. E isso foi bem legal, ajudei mais uma pessoa. E o que é legal disso tudo é porque em todas essas lives tinha sempre uma pessoa que falava assim: pô, Elias, me ajudou, pô, Elias, foi legal, pô, a dica de fulano, de Beltrano, foi sempre bem bacana. Ou seja, as coisas foram acontecendo e foram crescendo, evoluindo. Eu fui ajudando a mim, fui ajudando a pessoa que estava fazendo o bate-papo comigo e as pessoas, e a audiência, que foi muito bom e muito gratificante. É sinal que eu estou cumprindo o meu propósito de ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente, profissionalmente e em família, fazendo o quê? Ajudando as pessoas a pegarem seus sonhos e colocarem em prática. Para você ter uma ideia, mais um pouco, das duas pessoas que tinham feito pela primeira vez, não, tiveram mais pessoas, mas tiveram duas pessoas, que foi o Martim, esse é um amigo meu, e teve uma outra pessoa, que eu vou falar um pouco mais para frente, que ela gostou tanto, que ela falou assim: Elias, eu quero fazer isso amanhã. Só que aí é o seguinte, ela está travando, sabe aonde? No perfeccionismo. Eu não posso errar, eu não quero fazer, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu falo: desculpa, meu camarada, desculpa o meu francês, né? Como diz um amigo meu, foda-se, cara, se alguém vai gostar, bom, maravilha. Se não vai gostar, também, eu não tenho culpa, eu não consigo agradar todo mundo. E detalhe, além de não agradar todo mundo, todo e qualquer pessoa, ela julga. Tomara que a maioria seja positivamente. Mas tem gente que vai falar, vai procurar lá, poxa, olha, o Elias, deu reflexo na lente do óculos do Elias. Pô, o Elias estava com uma camisa simples. Pô, olha só, o Elias, ou seja, várias coisas que as pessoas vão no detalhe. Mas eu vou falar para você, hoje não me importa mais. O que me importa é fazer a mudança na vida de algumas pessoas. E assim, uma pequena mudança já resolve muita coisa. E eu tenho certeza que nessas lives, em todas essas lives, eu consegui fazer isso, conectar algumas pessoas naquela pulguinha atrás da orelha de falar assim: caramba, eu posso mudar aqui. Se eu fizer assim, dá o resultado que eu quero. Vou fazer, vamos ver como é que vai dar. E deu certo. Olha, já valeu a pena todo o meu desafio. Bom, então vamos lá. Falamos depois com o Martim, legal. Falamos com o Lio Fernandes. Lio Fernandes é um amigo, um cara muito competente, extremamente inteligente.
e ele deu umas dicas muito legais sobre medo, a responsabilidade, a habilidade de responder. Falamos sobre o livro 7 Hábitos, 7 Hábitos, isso, sair da zona de conforto, com certeza, Valéria, com certeza. Você saiu da zona de conforto, Valéria, naquele bate-papo? Coloca aí, eu acho que é bem legal, porque depois eu vou gravar isso aqui tudo e vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então, se você gostar, fala sim, valeu, entendi, percebi que sim. Muito legal, obrigado por você estar compartilhando, Valéria. Bom, então vamos lá. Aí eu li, falamos sobre mudar hábitos, sobre ética, né? Sobre a forma de você manter 21 dias para você questionar o hábito e 68 dias para você mudar o hábito. E foi um bate-papo muito legal com meu amigo Lio Fernandes. Depois eu falei com o André Braga, quase que não saiu, que falamos sobre foco na crise. Falamos de financeiro. O perfil dele, ele é um coach financeiro, um palestrante, e a gente falou bastante sobre a importância do comércio eletrônico, estudar copyright, que é um momento que agora, né, não tem jeito, não tem o que fazer a não ser estudar um pouco das mídias sociais, como fazer, o que fazer, como fazer. Inclusive, mais para frente eu vou falar, porque nós conversamos com uma pessoa que ela criou muitas oportunidades, que foi mas não vou pular, depois eu volto. Senão eu vou pular aqui e não vai acabar ficando gente de fora. E no André Braga foi muito bom que a gente conseguiu falar sobre onde você quer chegar. Falamos de investimento, né? Qual é o melhor momento de se investir? Quando as ações estão em altas ou quando está em baixa? Fica aí. Eu acho, pelo menos as pessoas que eu tenho estudado, é melhor comprar na baixa, porque qualquer hora ela vai subir. Toda crise ela tem um ciclo, e esse ciclo vai acabar. E se você escolher empresas sólidas, né, as maiores empresas, aquela que você acredita que é mais difícil de quebrar e comprar ações dela, com certeza lá na frente você vai ganhar. Mas, se você não entende nada de ações, faz o seguinte: vai num especialista, né, que o cara vai investir o teu dinheiro no lugar certo. Okay? E se não investir, se você perder como todo mundo está perdendo, vou falar para vocês, eu investi um dinheiro antes do corona. Eu cheguei a perder, eu estava com 40% de prejuízo, 45% de prejuízo num fundo de ações. Hoje, ou seja, em um mês e meio, dos 40, eu já recuperei 20. Ou seja, tem mais 20 para recuperar ainda. Então, entender que as ações, elas não são para resultado imediato. Elas são a longo prazo, médio e longo prazo. Vamos lá. Sempre enriquecem em nosso modo de pensar e agrega nossa experiência. Em dado podemos citar como referência. Isso que é bom. Momento. Obrigado, Valéria. Muito obrigado aí pela sua participação. Você tem razão, é verdade. Se a pessoa ficar atenta, mesmo que ela assista uma live, um vídeo várias vezes, tem sempre algo diferente. A última vez que eu fiz isso, eu peguei um podcast do Primo Rico com o Bernardinho. Eu ouvi mais ou menos umas 6 vezes. Se você quiser assistir, vai lá e assiste. Ele fala sobre disciplina, resiliência, objetivos, motivação. Muito bom. Peguei várias dicas que eu estou usando até hoje, até agora. Bom, depois, no mesmo dia, no dia 20, nós falamos com Orlando Ribeiro. O Orlando é um gestor de uma rede de varejo aqui do Rio de Janeiro, que aí eu até brinquei com a minha filha, né? Eu comecei a subir o sarrafo, porque até o André, a maior parte das pessoas eu já conhecia, já bati papo, só que o Orlando é um amigo, mas eu nunca tinha falado de negócios, e eu sou um cara de varejo, já tenho, quase 30 anos de varejo, então eu conheço bastante do segmento, só que eu não tinha me colocado à disposição para poder falar sobre isso. Aí eu convidei o Orlando veio, foi fantástico, o cara agregou muito, a gente compartilhou. Ele também, mais uma pessoa que ele não estava
acostumado a fazer lives, foi lá, fez, foi até agora o que teve maior visualização. Foi muito bom. E a gente falou sobre a importância do empresário estar envolvido no processo de mudança. Que muitas vezes o empresário quer que a equipe mude, mas ele mesmo em si não muda. É aquele negócio, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E aí o que acontece? Os resultados não acontecem. Ele pode contratar um gestor, ele pode contratar um consultor, um cara como um mentor como eu. Se ele não estiver disposto a mudar, o que acontece? A gente muda a equipe, mas depois volta tudo normal, porque o dono, o proprietário, ele não quer mudar. Bom, depois a gente falei com o Eduardo Scocco. O Eduardo é um cara do segmento de cerâmica. Como eu falei para vocês, eu comecei a subir um pouco o sarrafo e falar de coisas mais técnicas. Aí eu conversei com o Eduardo. O Eduardo é gerente de marketing de uma indústria de cerâmica, uma das maiores que tem no Brasil, e atende inclusive o Brasil todo, e a gente conversou bastante sobre o cenário. E por que cerâmica? Porque eu já tenho mais ou menos aí uns 15 anos no mínimo só de cerâmica, do segmento de material de construção, no foco em cerâmica. Então já fui gerente nacional de cerâmica, já fui gerente regional, já fui supervisor, já fui representante. Ou seja, esse segmento de cerâmica eu conheço um pouquinho, né? Eu sei que a gente está sempre aprendendo, mas eu conheço um pouquinho, e a gente trocou uma ideia que foi legal. E uma ideia questionadora, né, para quem está assistindo, que for assistir lá na frente, que a gente falou sobre a pulverização de marcas. E aí ele falou que o motivo de uma fábrica criar novos modelos e várias marcas dentro da mesma fábrica, várias embalagens, né? Então vários nomes dentro da mesma fábrica. E aí ele comentou que isso era uma estratégia para pulverizar o mercado e não ser concorrente, ou seja, abrir mais mercado, abrir mais clientes com outros produtos da mesma fábrica, mas com nomes diferentes. Ou seja, de uma forma geral, agrega dentro de um núcleo fabricante. Depois eu falei com a Suzana é psicóloga, e a gente falou sobre efeitos da pandemia nas relações familiares. Fala ela, beleza? Cara, eu vou mandar uma mensagem para você para a gente conversar, vamos fazer uma live aí até o final do mês. Bom, obrigado pela sua participação aí. É o seguinte, aí a Suzana, nós falamos dos efeitos da pandemia nas relações familiares e a dificuldade, né, que as pessoas estão tendo para se relacionarem nesse momento. Ou seja, a família está ali, marido, mulher, filhos, praticamente sem sair de casa, sem ir para a rua, sem trabalhar. Então, a quantidade de pessoas que estão adoecendo dentro por não estar indo fazer o que não está fazendo coisas diferentes, ou seja, as pessoas estão adoecendo porque estão convivendo entre si ali e sem um tempo para fazer coisas diferentes. Porque antigamente, né, a pessoa saía, o pai saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, os filhos iam para a escola, se encontravam à noite. Agora não, é todo mundo 24 horas, Big Brother puro. Então, assim, tem os seus arranca-rabos ali de vez em quando, e aí a gente comentou justamente sobre como fazer para melhorar isso. E aí ela comentou sobre a importância do autoconhecimento, e aí a gente dissertou sobre isso. Inclusive, dentro do meu treinamento, o segundo ponto é o autoconhecimento. O primeiro é você começar a pensar no por que você está fazendo o treinamento, qual é o objetivo dele, e o segundo é autoconhecimento. Que se você não se conhecer, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque se você tiver que mudar alguma coisa fora do mundo, procure mudar dentro de você. É um provérbio chinês que fala, se você quiser mudar o mundo, comece dentro de você. Então, e foi muito legal. Depois, eu subi ainda mais o sarrafo, e aí eu bati um papo com o Sérgio Guerra. Sérgio Guerra é o CEO de uma indústria 100% brasileira, uma das maiores do segmento de impermeabilização do Brasil, e a gente bateu um papo que foi muito bom, muito legal. Várias dicas para os representantes, para o representante começar a pensar e já fazer, de mudar a forma de abordagem, de atendimento, de buscar a parte tecnológica, porque a partir de hoje
A partir de ontem, o representante ele não vai ter mais aquela mesma rotina que tinha antes, de pegar a pasta e sair com ela debaixo do braço. Não, ele precisa fazer o planejamento, precisa entender se o cliente está na loja, ele precisa fazer contato com os vendedores para que os vendedores indiquem ele. Não é só fazer contato com o dono, né? Precisa fazer com o dono e com os vendedores. Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda trabalho, ainda tenho uma representada e é isso que eu faço. Ainda não é muito minha praia, mas eu ainda tenho a representação, até porque eu gosto também de fazer isso. Depois eu conversei com meu amigo João Abreu. João Abreu, ele tem uma livraria online, e a gente falou sobre a importância das pessoas saberem ler e não terem obesidade mental. O que significa isso, obesidade mental? Que é o que está acontecendo com muitas pessoas, estudando muito, tendo muito conhecimento, mas não estão colocando em prática. Então, isso foi um ponto importante na palestra dele, no bate-papo que a gente teve. E aí a gente falou sobre algumas características da boa leitura. E foi bem legal e deu 2 dicas importantes. A primeira, conhecer o autor do livro. Quem é esse cara? O que esse cara fez? Baseado em que ele escreveu esse livro? Qual a experiência dele quando ele escreveu o livro? A segunda é o seguinte: o que você espera do livro? Olha que legal, eu nunca tinha pensado nisso. São 2 coisas assim. O autor do livro era uma coisa que praticamente eu não prestava atenção. Eu olhava o título, gostava, eu ia lá e comprava. Ou então as pessoas me indicavam: Elias, compra, vê, esse livro é bom demais, pô, vai lá e faz, e lê, você vai gostar. E a parte o que você espera do livro, ele falou: cara, pega o livro, olhou, você comprou, vai comprar. O que você espera desse livro? E bota do lado de fora num post-it. E você acompanha aquilo que as pessoas estão... o que o autor escreveu e qual a tua expectativa. Foi bem legal, muito bom e serviu muito para as pessoas. Aí ele também deu dicas para você começar a ler, né? No dia 27, já terminando o mês, a gente falou com o professor José Luiz. O professor José Luiz, ele já foi diretor de uma universidade, ele é ex-professor universitário, e a gente falou sobre inteligência emocional na educação universitária. Porque a inteligência emocional é importante para todo mundo. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela ajuda você a controlar suas emoções, ou então pelo menos a equilibrar suas emoções. E ele comentou justamente sobre isso, né? Bom, na faculdade se prepara o aluno para que ele tenha capacitação técnica, mas não capacita ele para o relacionamento, o controle emocional. Que chega aqui fora, o cara recém-formado, chega aqui fora, é muita pressão, ele precisa dar resultado, ele precisa gerenciar a equipe, e ele não sabe nada, então ele não aprendeu isso lá fora. E aí a gente comentou sobre a importância desse ponto da inteligência emocional na faculdade. Só um minutinho, galera, deixa eu beber uma água aqui. Foi direto. Bom, depois a gente falou também sobre tipo de líder, foco, a importância de ter foco. E a gente falou também sobre soft skill e hard skill. Esse nome eu aprendi recentemente. Então é o seguinte, soft skill é o seguinte, é aquela pessoa que é boa de relacionamento, que é tranquilo, né, que soft. Então é o seguinte, você é a pessoa que é boa de relacionamento. O hard skill é aquela pessoa que é boa de trabalho, de técnica. E não adianta você ser muito técnico sem você saber lidar com pessoas. E não adianta você também saber lidar muito com pessoas e não ser técnico. Então é importante que você tenha conhecimento, sim, mas que você saiba lidar com pessoas. A gente conhece pessoas e é muito comum dentro dos desligamentos a pessoa ter um currículo fantástico, né? Uma pós, um MBA, um mestrado, um doutorado, mas na hora de lidar com pessoas o cara não tem o soft skill. Isso acaba fazendo com que ele seja desligado, não pela competência técnica, mas por não saber lidar com pessoas.
Bom, depois nós falamos com o Evandro Machado. Evandro Machado deu... Sabe o que o Evandro falou? Que ele está navegando em mar azul. Falou, cara, para mim não tem crise. Eu estou ganhando mais dinheiro agora do que ganhava antes da crise. É verdade. Então, em todos os momentos existem pessoas que estão ganhando dinheiro. Sabe o que ele faz? Ele trabalha com tecnologia. E ele tem uma empresa de segurança tecnológica, né, de equipamentos de tecnologia. E agora ele criou um mini mercado, um micromercado, todo informatizado para atender condomínios. Quem tiver interessado, fala comigo, porque eu fui o primeiro a ser o representante. Eu não podia perder essa oportunidade. E já estou começando a navegar no céu azul, porque não tem ninguém aqui no Rio de Janeiro que faça isso. Então, se você é do Rio de Janeiro, tem interesse em alguma coisa, em entender um pouco mais desse micro supermercado, fala comigo que eu te conto e você vai ver que é muito show, muito legal. E ele falou justamente sobre isso, né? As oportunidades, as pessoas estão... deixa eu pegar aqui porque ele escreveu assim, eles estão com uma crise de mentalidade. Porque se parar para ver, se parar para estudar, entender, você tem oportunidades. E eu fiz 2 perguntas para o meu público naquele dia. O seguinte, qual é a sua dor? Analise qual é a dor que você está passando e entenda o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar essa dor? Se eu não estou faturando, se eu não estou tendo clientes, se eu estou sem dinheiro, o que eu fiz até agora para não conseguir ter o resultado e o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer de diferente a partir de agora? E a gente está tendo essa oportunidade, a oportunidade de fazer uma coisa diferente com a nossa experiência atual. Só que tem muita gente que não está fazendo isso. E aí quando não faz isso, vai perder tempo, vai ficar para trás e depois vai sofrer muito mais lá na frente. Porque é a hora de mudar. Essa é a hora da mudança. E eu não estou falando mudança externa, eu falo mudança interna. Começa a mudar dentro de você. E quando você começa a mudar dentro de você, você começa a identificar as oportunidades. Uma outra coisa é o seguinte, quem são seus clientes? Qual é a dor? Estude, qual é a dor do seu cliente? Isso, porque quando você entender qual é a dor do seu cliente, você vai arrumar uma forma de ajudá-lo. E quando você arruma uma forma de ajudá-lo, você fideliza ele, porque ele entende que você quer ajudá-lo. E aí você consegue criar oportunidades. Quais são essas oportunidades? Eu não sei, você precisa saber e estudar o seu cliente. Aproveite essa quarentena, em vez de ficar enchendo o saco da mulher, dos filhos, do marido, cara, vai estudar. Agora, não só estude e coloque em prática. Estude e coloque em prática. Se você não tem ninguém, não sabe com quem vai trocar ideia, entre em contato com alguém, algum amigo seu pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram e bate um papo com o cara. Entende? Por quê? Porque se troca essa ideia. Não fica com medo, vão copiar a minha ideia. Vão copiar a sua ideia se você não colocar ela em prática. Se você colocar em prática, você vai sair na frente, até porque a ideia é sua. Quem sabe todos os processos é você. A outra pessoa vai achar até que é legal e ela pode até desenvolver baseado no conceito dela, mas o conceito principal é o seu, você criou. Eu vou falar isso porque eu já passei por isso. Uma vez um amigo chegou para mim assim e falou assim, Elias, cara, vamos fazer uma parceria, você entra com o teu conteúdo, aí eu, opa, peraí, que isso, rapaz? Estudei a vida toda para chegar e criar esse conteúdo, é meu filho, não quero dividir com ninguém não. O negócio foi tão sério porque a minha fisionomia mudou. E aí aquilo me impactou tanto que eu falei, cara, eu não posso mais fazer isso. Até porque, independente de qualquer coisa, as pessoas vão copiar alguma coisa, vão modelar alguma coisa. E quando modela, acaba ajustando. Quando ajusta, vai fazer o quê? Vai fazer bem parecido. Então não tem muito. Hoje eu consegui reverter isso. A grande diferença é que eu vou estar sempre na frente. Quanto mais eu estudo, mais eu crio, mais oportunidades vão surgir. Enquanto as pessoas que estão copiando ou estão modelando, elas vão demorar um tempo até chegar lá na frente ou no mesmo patamar que eu. Então isso é muito interessante. Depois falamos com o Ricardo Pires, redes sociais, foi bem legal, foi bem bacana, porque ele falamos de algoritmo, falamos de coisas que vão ajudar as pessoas. Dá uma olhada lá, que está lá no YouTube, a palestra dele eu tenho certeza que está no YouTube, Elias Lima, especialista, e ele deu várias dicas para que você e eu melhoremos
nossa visualização, tanto no Instagram como no Facebook, e algumas dicas para você montar o teu produto. Foi show aí, valeu? A Valéria falando que foi muito legal, e foi mesmo, ficou gravada lá no meu canal no YouTube. Depois eu falei com a Gilmara, com o papo com a Gilmara também foi muito legal, a gente falou sobre como controlar a ansiedade. Pô, foi bem bacana, porque ela passou pelo processo e eu também. Eu já fui muito ansioso. E a gente conseguiu trocar uma ideia, né, de como a gente superou a ansiedade. E com isso, a gente começou a viver um pouco mais no presente e dar mais resultados. Porque a ansiedade é aquilo que você vive quando você começa a viver lá na frente. Né? Você começa a viver lá no futuro, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, você sempre aumenta o cenário. E aí ela comentou um negócio seguinte, que 90% dos problemas só estão dentro da nossa mente. Dos 100%, somente 10% são realmente um problema para você resolver no físico. O restante está tudo na sua mente. Então, e aí eu falo sempre o seguinte, se o problema está na sua mente, bota no papel. Porque quando você bota no papel, você acalma a sua mente. Porque a mente fica falando um monte de coisas para você, e quando você coloca, você faz com que ela se resuma. Foi mesmo, e um momento estamos todos assim, é verdade, se não tomar cuidado, todos nós vamos ficar ansiosos mesmo. E assim, aí você tem aquela situação, né? Você fica ansioso porque você não sabe o que vai acontecer na frente, e aí fica se lamentando no passado, do que aconteceu, do que já ganhou, do que já fez, e aí o que acontece? Ou você fica ansioso, fica na ansiedade, no estresse, ou então você entra no processo de depressão. Então, ou seja, você tem aí duas opções. Na terceira opção, que é a mais correta, é viver o presente, o aqui e agora. Calme a mente, escreva, respire, medite, faça coisas para você ver o presente, viver o presente. Aprendeu, coloca em prática, que aí você vai ver o quanto você vai crescer. Agora, cuidado muito grande. A ansiedade está ligada ao perfeccionismo. Então é o seguinte, se você aprendeu alguma coisa e você quer colocar em prática aquilo ali 100%, não pode ter erro, você vai entrar no processo de estresse, porque você vai querer fazer aquilo certinho e não vai dar certo. E até porque se você passar aquilo para outra pessoa, a outra pessoa não vai fazer igual a você. Tá certo? Então, cara, faça. Não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar. Porque é o seguinte, entende? Se você viver lá na frente, você vai ficar ansioso e você não vai fazer nada porque você vai ficar preocupado com o que vai acontecer. Se você ficar lembrando do teu passado, você vai ficar preso no passado e você não vai resolver nada também. E se você viver o teu presente, mas se você viver 100% do teu presente, você corre o risco de ficar estressado, porque você vai querer pegar tudo para fazer na mão, tudo certinho, e vai crescendo, e daqui a pouco você não tem mais mãos para você atender e fazer o que tem que ser feito. Aí o que acontece? Você vai ficar doente. Então é o equilíbrio. 10% no futuro, 30% no futuro, quer dizer 10% no passado e 60% no presente. Isso é o tempo. Se determina 30% do seu tempo pensando no futuro, para você fazer o teu planejamento, as tuas metas, organizar os teus sonhos. 10% para você ver o que deu certo, o que não deu certo do teu passado, e os outros 60%, vai lá, pega e faz. Como é que é? TBC, né? Você já ouviu falar nesse termo, Valéria? TBC significa tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Bem assim. Bom, depois nós falamos no dia 1º de maio, já entrando em maio, falamos com o Tânios. Aí o Tânios, vou te falar, viagem na maionese. O cara fala de física quântica. Para você ter uma ideia, daqui a pouco vai ter bem breve, vai ter um computador quântico. Você imagina o que é isso? Ele é muito mais rápido do que qualquer outro computador e vai estar agregando toda a inteligência artificial ali. Cara, muita coisa de tecnologia ele falou. E ele falou a importância, é o seguinte, que se destacou para mim, é assim, tenha fé, acredite. Você tem 17 segundos que surge uma ideia. Surgiu uma ideia, legal. 68 segundos para você confirmar aquela ideia. Se você conseguir, pegou a ideia e confirmou a ideia e mantiver essa ideia, a possibilidade de todo
todo um contexto te ajudar a você chegar onde você quer, é muito mais rápido. Ele falou sobre o teste da borboleta azul. É isso aí, Valéria. O teste da borboleta azul. O que é o teste da borboleta azul? Você começar a memorizar borboleta azul, você fica memorizando ela, e em algum momento essa borboleta azul vai aparecer para você. Ou vai aparecer ela voando na tua frente, ou um quadro em algum lugar, ou uma imagem, você vai ver a borboleta azul. Então é o seguinte, eu costumo fazer isso em vaga de estacionamento. Vou encontrar uma vaga, memorizo e vou lá e encontro a vaga. Normalmente eu encontro a vaga. Só que é o seguinte, algumas coisas simples, próximas, ficam mais fáceis porque você foca dentro daquele determinado momento. Agora, as coisas mais longas, que precisam de mais tempo para o universo conspirar a favor de você, essas você precisa de muita sabedoria e entender que a fé precisa ser incondicional para você conseguir atingir o que você quer. Napoleão Hill fala muito sobre isso, sobre ter a fé incondicional. Assim, não é só o Napoleão Hill, né? Já vi Jesus, grande Jesus, né? Ele fala, já começou dali, na verdade começou bem atrás mesmo, a importância de você ter fé para conseguir atingir os seus resultados, independente de religião ou não. Fé é você acreditar e ter certeza de que aquilo ali vai acontecer, não ter dúvida que aquilo vai acontecer. Aí depois, no sábado, encerrando a etapa, nós falamos com o Leandro Bueno, cara, foi muito boa, a palestra dele também está no YouTube, e foi muito legal porque ele falou assim, como aplicar as medidas no governo na sua empresa, na prática, e ele deu muitas ideias, muitas dicas, muita coisa boa para quem é empresário, empreendedor, profissional liberal, como você fazer para conseguir ter os benefícios que o governo está dando, onde procurar, inclusive deu um kit para quem quiser saber fazer vários cálculos. Ele falou assim, Elias, que é o kit Covid 2019, quem quiser fala contigo, que aí eu mando para você e está realmente disponível. Ele mandou para mim, já consegui passar para várias pessoas. Então é o seguinte, você que é profissional liberal, você que tem empresas, é microempresário, médio empresário ou grande empresário, você pode falar comigo que eu vou te mandar o link para você ter todas as informações de como você aproveitar o que o governo está te dando. Não só o governo te dando, né? Essas coisas que o governo está passando para você, que a linguagem, eu vou falar sobre benefícios, né? Ou sobre a ajuda que o governo está dando para você. Entendeu? Então você vai lá, fala comigo, ó, Elias, manda aqui pelo Facebook, ou manda pelo Instagram. Eu quero o kit Covid-19 para a minha empresa. Beleza, eu vou pegar e vou mandar para você. Grátis, sem custo. Bom, pessoal, e aí a gente acabou finalizando, e aí para um mês de lives. Olha, eu vou falar para você que eu aprendi muito. Foi algo assim, eu até comentei algumas vezes que eu aprendi mais em um mês do que nos últimos 6 meses. Assim, aprendi porque eu troquei mais experiência, eu conversei mais com as pessoas, eu interagi mais. E isso fez com que eu evoluísse, eu me sinta, né, mais evoluído e mais capacitado para ensinar cada vez mais. Na semana que vem eu vou lançar o meu treinamento, como fazer o melhor ano da sua vida. Como fazer o melhor ano da sua vida. Um treinamento onde eu vou dar várias dicas sobre como você se conhecer melhor, melhorar sua liderança, sua comunicação, conhecer de comportamentos, os seus comportamentos. Lembra que a gente falou do autoconhecimento? Então vão ter dinâmicas de autoconhecimento. Vai ser um treinamento bem simples e didático, porque eu vou fazer o treinamento com vocês. Vai ser bem legal. Então, cada exercício eu vou estar acompanhando com você. Então, você vai ter toda a chance de acompanhar o exercício, fazer, entender o conceito, e se tiver dúvida, eu vou estar à sua disposição. Então, a gente vai lançar esse treinamento no dia 13 de maio. E vai ser, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, meus amigos, Elias Lima, Valéria, que bom que você acompanhou até o final. Legal, obrigado. Valeu mesmo.
Semana que vem tem mais. Amanhã tem mais uma live onde eu vou conversar com meu amigo, dois amigos, né, que é o Josiandre, que a gente vai falar sobre uma melhor forma de você se remunerar com o livro, né, com a literatura. À noite eu vou falar com o Gleison, a gente vai falar sobre finanças. Depois, na quarta-feira, tem o Márcio Cerbella. Na quinta tem vamos falar de mercado financeiro. Vai ser maneiro, mercado financeiro com o Hilton. Na sexta-feira tem, deixa eu ver aqui, pegar aqui direitinho para não cometer. Na sexta-feira tem o Alex. O Alex, ele trabalha com importação e exportação. Então, assim, dentro do mercado hoje, com o dólar lá em cima, para quem está importando está ruim, mas quem está exportando está rindo à toa. Então, vai ser muito legal. E já na semana que vem também já estamos lotados. Já tem live na segunda, na terça, na quarta e na sexta. E aí, como eu falei, a Mariane nós vamos falar no dia 12 de maio. Na quarta não vai ter live não, porque na quarta eu vou lançar o treinamento. Bom, pessoal, Valéria, muito obrigado por você ter acompanhado até o final. As pessoas que entraram foram, deixa eu ver quem mais, o Luciano, o Alessandro, o Alain, e o Sérgio. Cara, muito obrigado a todos vocês. Aqui também no Facebook entrou aqui, vamos ver quem entrou aqui, Mariane, a Paula, a Rosane Lima, mais conhecido como minha esposa, a Mary e o Ismar, mais conhecido como meu afilhado. Galera, muito obrigado, foi muito bom, muito gratificante estar com vocês. Foi um mês de muito aprendizado e vem mais um mês por aí, muito bom, muito legal. Valéria, conto contigo, pessoal, todo mundo que me assistindo aí, conto com vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook. Galera aí, o Melene, dia 12 está junto e o restante estamos juntos também. Valeu, pessoal, um grande abraço. Visitem lá o meu canal Elias Lima Especialista lá no YouTube. Tem várias lives que aconteceram no mês passado e tem também no IGTV, também tem algumas lives bem bacanas lá também. Bom, valeu, meus amigos, um grande abraço, gratidão a todos. Maio começou agora. Ótima semana, gente. Deixa eu desligar aqui. Bom dia. Por que surgiu essa ideia? Por dois motivos.